boa noite. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações e em nossos lares neste momento. Que consigamos estar aptos a recebermos toda a harmonia, paz e energia para que estejamos aptos a nos tornarmos seres melhores a cada dia. Que a espiritualidade maior possa cobrir nossos corações com a luz sublime do amor, a fim de que consigamos compreender as lições que nos serão ensinadas nesta noite pelo nosso amigo mestre Ricardo Mello, que sempre nos blinda com inúmeras lições relacionadas à seara espírita, descortinando aos poucos o nosso véu da ignorância, nos servindo de inúmeras lições que enriquecem e engrandecem essa nossa jornada de trabalho e de provas, para que o amor se faça presente em nossa morada, que consigamos traçar nossos caminhos com leveza e simpatia, para conosco e para com o próximo hoje e sempre. Muito obrigado, em nome do Grupo Espírita Nossa Casa, pela presença nesse momento, a todos os ouvintes e ao palestrante da noite, Ricardo Mello, pela oportunidade de aprendizado. Ricardo, pode ir. Olá, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui participando dessa iniciativa da casa. Eu agradeço aí o Zé Ricardo pelo convite, a casa pelo convite. Então, que nós possamos fazer uma troca aí de conhecimento sobre esse tema, né, que é um tema bem relevante, é o tema aí do momento, né, as mortes que têm acontecido em torno do coronavírus, levanta essa questão, né, da imortalidade. Coronavírus significa a mortalidade. E a gente vai falar do reverso disso, que é a imortalidade. Vamos lá, então, passando aqui o primeiro slide, a questão que nós vamos tratar, ela tem aí um aspecto filosófico e teológico. Tá? Eu vou tentar, então, cruzar filosofia, teologia espírita, tá, para vocês. A questão da gravidade do momento em que passamos, com essa pandemia, do qual nós temos aí, até mesmo dentro das famílias, perdas de pessoas queridas, as notícias que vêm nos jornais, na mídia, nos colocou em confronto com a questão da morte. E quando nós temos uma sociedade que ela é bastante materialista, a morte é o fracasso de tudo. Né? Já nós que somos espíritas, entendemos que a vida continua. Então não há esse fracasso de tudo. O que fica é a nossa veste corporal e, consequentemente, o espírito parte para a pátria espiritual, levando a bagagem da qual ele construiu ao longo desta vida. Quanto mais espiritualizada é a pessoa, maiores condições dela ter uma bagagem espiritual que lhe será muito útil no plano espiritual. Então, essa questão da finitude da vida, ela também nos questiona que tipo de valor, que sentido de vida eu estou dando. Eu entendo que a gente tem que implantar bastante a convicção da imortalidade, da mesma forma como a espiritualidade fez assim, através das obras, principalmente do Livro dos Espíritos, que nós vamos ter, então, espíritos que já partiram, se manifestando nesse mundo, para dar a prova da imortalidade. No Livro dos Espíritos, não há uma preocupação maior de falar em muitos detalhes sobre Deus.
a preocupação maior é falar do espírito e da imortalidade. O que é o espírito? O que é o corpo espiritual? O mundo espiritual do lado de lá? A nossa relação do nosso espírito aqui com o lado de lá? E o futuro, o porvir? O que nós, enquanto espíritos, aqui levamos para a pátria espiritual? Essa é a grande preocupação que está no livro dos Espíritos, que os espíritos entenderam isso como mais importante. Não que Deus não seja importante, claro que é, mas ele ainda é algo muito elevado, complexo, que nós temos muita dificuldade de sequer lançar algumas considerações racionais na questão de Deus. Bom, vocês me desculpem aí, eu estou aqui também, né, me ambientando, eu até não falei um pouco, que eu também dou aulas, então, de filosofia, dou aulas na Escola de Aprendizes do Evangelho e algumas aulas teóricas no curso de médiuns, que são bem poucas. No curso de Filosofia Espírita, a gente trata bastante essa questão da imortalidade, que a imortalidade remete à essência, que é o ser, é o espírito, é esse que é imortal. E quando a gente fala do ser humano na Terra, a gente fala da existência. A existência é o espírito que existe no mundo material. Então, você tem existência e a essência. Ok? Vou aqui, então, para o primeiro slide. A questão mais relevante nessa hora, no confronto com a morte, é a convicção da imortalidade. E para auxiliar vocês aí na convicção, eu trouxe as palavras de Jesus. Porque Jesus é indagado a respeito sobre os mortos. E a pergunta para Jesus era se os mortos ressurgiam. E aí então Jesus responde da seguinte maneira: e acerca dos mortos que houveram de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou, na sarça ardente, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. E por isso erramos muito, né? Vós errais muito. Está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 26 a 27. Então, quanto à questão de se ressurgem, Jesus já devolve falando o seguinte: eu sou Deus de Abraão. Deus lhe disse, né? Deus dizendo para Moisés, ele cita o que Deus falou para Moisés. E Deus diz que é Deus de Abraão, é Deus de Isaque e Deus de Jacó. Continuará sendo Deus dele, independente se estão vivos aqui na terra ou na pátria espiritual. E aí é em função do conceito de morte, porque a gente entende que a visão materialista, que quando termina essa vida, está morto. Aí se encerrou tudo. Ok? E Jesus está dizendo que é por causa dessa visão materialista, como ele diz aí, Deus não é Deus de mortos, mas Deus é de vivos. E por isso vocês erram muito nos raciocínios de vocês. Então, enquanto espíritas, como é que a gente interpreta isso? Primeiro, que não há aqueles que já foram. Por isso que fala que é Deus de Abraão. Abraão ele era e continua sendo. Isaac também, Jacó também, todos nós. O que tem, então, é uma passagem de uma vida, de um modo de existência, para outro modo de existência. Um modo de existência onde o espírito está encarnado e outro onde ele deixa a roupagem física e vive em espírito e num corpo espiritual, que nós conhecemos como perispírito, em que outras teologias e religiões é chamado de corpo glorioso,
É chamado de corpo búdico, tem vários nomes. Ok? Corpo espiritual e por aí vai. Então, esse é um primeiro entendimento importante que a gente tem que ter. Essa convicção aí que Jesus nos dá, que o próprio Deus falou que nós todos somos vivos, não há mortos para ele. Vamos aqui para o próximo slide. Na questão da morte, nós temos várias visões na sociedade. Então, nós vamos olhar essas visões e até confrontar com o que nós já temos a respeito do que Jesus nos trouxe da questão da imortalidade. Então, vai aparecer lá em cima, naquela caixa em azul e amarelo, a afirmação de Jesus. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos, pois para ele todos vivem. Mas as visões de morte no mundo são as seguintes. Dor e solidão. Representa a morte como um momento de agonia, isolamento, miséria, angústia e solidão. Esse é uma visão mais comum que se tem, é o entendimento que na morte nós estamos sozinhos. Outro entendimento é indiferença. São aqueles que falam assim, indica a morte como um fenômeno indiferente ao ser humano. Então são aqueles que falam assim, mas a vida é biológica e tudo se finda, então tudo se acaba. É indiferente. Estou aqui, amanhã não estarei. A outra visão é a visão desconhecida, que é aquela que apresenta a perspectiva da morte como incerteza, mistério e desconhecimento. E aí, então, essa desconhecida visão da morte é aquela que é mais explorada na literatura, nos filmes, tentando responder a esse mistério de várias formas, nas artes em geral, tentando retratar esse desconhecido. Nós temos aí, eu indico para vocês verem um filme, não sei se já é um filme antigo, muitos já viram, mas eu acho que para a comunidade espírita é um filme de carteirinha, daqueles que a gente tem que procurar ver, que é o filme Amor Além da Vida, com Robin Williams. O filme Amor Além da Vida, de Robin Williams, ele trata justamente dessa questão com uma beleza, uma poesia. Quais são os estados de morte, né, que ocorrem no mundo espiritual? Como que estão as pessoas que lá vão? E aí a gente vai ver no filme que varia, são diversas as condições. Ele vai muito de encontro à doutrina espírita, que esse filme retrata. Está ali também, por último, ali no parágrafo, fim natural. Sugere algo como que faz parte do ciclo natural da vida. A gente tem ouvido muito essa frase, né? O coronavírus aí está, as doenças aí estão, e partem pessoas o tempo todo por isso, por aquilo, é o fim natural. Eu entendo isso como uma resposta até, sim, racional, é isso que acontece. Mas eu acho difícil que a pessoa responda essa questão pura e simplesmente assim. Quando se faz pura e simplesmente assim, normalmente está se negligenciando os sentimentos que envolvem tudo isso. Né? Eu posso falar de um ciclo natural quando eu falo de alguém distante. Agora, quando eu falo de alguém que é da minha família, quando é uma pessoa querida, ou até mesmo um filho, um pai, uma mãe, aí a gente vê então que a explicação racional ela não sustenta, não é suficiente. E diferente das visões de morte que tenham as religiões, qualquer uma delas, todas elas, quando tem a questão da perda, é o grande desafio, consolar aqueles que perderam seus entes queridos. É um grande desafio porque não é só uma questão intelectual, é emocional ao extremo.
Ok? Vamos aí para o próximo slide. Outra visão de morte. Abandono. Imagina a morte como um abandono de entes queridos, como um momento para se sentir culpado. Então, essa questão, eu tive a oportunidade de estar vendo um vídeo onde mostrava pessoas cuidadoras de pessoas que estavam próximas da morte. Um grupo de médicos, cientistas, é um vídeo que vem, se eu não me engano, dos Estados Unidos, não tenho certeza agora, mas nesse vídeo mostra justamente isso, que nos momentos finais, o que mais a pessoa se preocupa são com as pessoas queridas e principalmente com aqueles que não puderam pedir perdão. Porque naquele momento a necessidade de se perdoar é muito grande, de pedir perdão para se auto-perdoar-se, porque carrega-se a culpa. Então, por isso que Jesus nos aconselha que enquanto a gente está a caminho, nós estamos a caminho, estamos na vida, reconcilie-te com o teu adversário, para que não seja entregue ao juiz, e o juiz te ponha em prisão. O que Jesus quis dizer? Enquanto está na vida, se você tem algum desafeto, reconcilie com ele, porque depois o juízo final, quer dizer, as consequências já estão feitas e você vai então sentir espiritualmente os efeitos dessa mágoa que você carrega, por exemplo, que você não conseguiu desabafar. Então, uma coisa que eu peço, muitas vezes a gente não consegue fazer esse arrependei-vos com alguém da família, mas procurem alguém que vocês possam colocar isso para fora, porque isso também é uma forma de reconciliação, uma reconciliação da mente, da psique. Se eu cometi um erro contra alguém, não consigo encontrá-la, então eu posso fazer isso em oração para Deus. Eu posso fazer isso por um amigo que eu tenha muita confiança, até mesmo numa sessão com um psicólogo, fazer essa reconciliação. Ok? Para que a gente não carregue a culpa. Jesus, quando ele fala isso, ele traz uma terapia psicológica para lidar com o problema da culpa que se agiganta no momento da morte. Outra visão da morte, coragem. Concebe a morte como uma oportunidade para demonstrar virtudes e como enfrentar o último teste da vida. Então, essa é aquela pessoa que entende que a morte é o último grande desafio, né? E ela, então, ter a virtude. E eu entendo que a virtude que nos dá condições do enfrentamento com a morte é a fé. Então, é por isso que nós, ao longo da vida, devemos buscar a fé, se espiritualizar. Porque quando a idade vem, vai ficando cada vez mais necessário os valores do espírito para o enfrentamento, quer da decadência do corpo físico, quanto do momento da morte. Então, a gente deve buscar. E aí a fé traz várias ferramentas, né? A ferramenta da oração, a ferramenta da meditação, a ferramenta do envolvimento das boas energias, os bons fluidos com a espiritualidade, para que a gente tenha mais fortaleza, coragem para esse último teste da vida. Outra divisão da morte que aí está é fracasso, no terceiro parágrafo. Indica a morte como algo que impede a realização do potencial pessoal, como, por exemplo, a realização de objetivos e sentido de vida. Então, essa questão da morte impedindo realizações pessoais
de objetivos que a pessoa instala é algo que está bem na sociedade. Quando a gente pensa que as pessoas vivem e investem em valores, em sentido de vida, levando em conta que a existência é curta. Alguns conseguem disso tirar o lado positivo, que é entender que, sendo a vida curta, eu vou usar a vida melhor possível, e no caso espírita, também promovendo a nossa autoconhecimento e transformação pessoal. E nós entendemos assim porque, para nós, o investimento que a gente faz em nós não se perde com a morte. Então, aí a convicção da imortalidade nos leva a ter um sentido de vida onde há um investimento no nosso espírito. É aquilo que Jesus nos dizia, amealhai tesouros, que a traça não pode roer, que a ferrugem não pode corroer, e nem o ladrão pode roubar. Amealhar é colecionar, né? A gente, então, ter valores de forma que são valores eternos, que aí, então, nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode nos tomar. Isso a gente carrega enquanto espírito. Agora, quando a vida é materialista, aí é aquilo que a gente conhece como carpe diem. O carpe diem é essa forma de ver a vida, vivamos hoje. Mas aí uma vida já inconsequente, onde ela já busca os prazeres, as sensações, a todo custo, já que a vida é curta. Então, no final, é um fracasso de todos. Então, que eu, pelo menos, aproveite esses minutos que aqui estão. Minutos que eu falo, minutos em termos de existência do espírito, que então, a vida é um breve fragmento. E é lógico, quando eu falo da vida atual, porque a vida do espírito é perene. Então, a vida é um contínuo, que tem fragmentos onde nós estamos encarnados. Ok? Por último ali, então, vida no além. Aponta uma imagem da morte como uma nova vida, com satisfação, felicidade, recompensa e união com Deus. E isso, então, é o que a doutrina espírita coloca e as inúmeras religiões. Aqui nós vivemos uma vida que ela é uma antessala, onde nós vamos nos conduzir para a sala principal, que é o mundo espiritual. Aqui seria um mundo quantitativo, com a diversidade e heterogeneidade que aqui tem, uma diversidade muito grande, enquanto no mundo espiritual, então lá nós teremos uma sala, e nessa sala estarão pessoas que têm afinidade conosco, por aquilo que fizemos ao longo da vida. É aquilo que na doutrina espírita a gente entende, quando eu faço essa alegoria da sala, é como um umbral, zonas purgatoriais, círculos inferiores, e no caso nosso aqui, né, a grande sala que a gente quer encontrar, pelo menos nosso lar, né? Todo mundo sonha em ir para nosso lar. Eu acho que alguns têm um bilhete premiado, né? Mas esse é o grande desejo de a gente encontrar, aí sim, uma realidade com mais qualidade. Por isso que eu comentei que aqui agora é quantitativo, o joio e o trigo estão juntos, mas quando vai para o mundo espiritual há a separação por qualidade, por condições espirituais. Né? E é isso que o espírito encontra do lado de lá. É interessante pensar que nós vamos, ao fazer essa passagem, ter um feedback da nossa existência. Então, o espírito vai se sentir mais ou menos confortável com aquilo que viveu, e isso vai refletir sobre a sua condição também no mundo espiritual.
Ok? Então, vou aqui para o próximo slide. E aí, então, uma questão que a filosofia coloca, né? Essa frase bem conhecida, ser ou não ser, eis a questão. Olha o que o texto diz aí. Vivemos em um mundo onde o aprendizado se dá através dos opostos, que buscam a harmonia entre os contrários. Temos como exemplo disso as dualidades do masculino e feminino, riqueza e pobreza, amor e egoísmo, fé e descrença, o bem e o mal e outros. Então nós vemos num mundo de dualidades, um mundo que nós podemos dizer também, em outras palavras, um mundo das formas. E nesse mundo das formas, o espírito, ao experienciar as inúmeras formas que ele vai revestindo-se ao longo da existência, ele vai tendo todas essas experiências. Então, na doutrina espírita, por exemplo, dessa dualidade, vou aí ilustrar masculino e feminino. Aqui nós temos muito essa questão entre nós da guerra dos sexos, né? Masculino e feminino. Mas em termos de espírito, isso é uma grande bobagem. Porque o espírito, ele trafega entre o masculino e o feminino. E ao trafegar entre o masculino e o feminino, ele aprende valores, virtudes necessárias, tanto do aspecto masculino quanto feminino. E aí uma coisa mais interessante também, se o espírito está transitando no aspecto como masculino, e ele impõe regras estritas ao gênero feminino, pode acontecer que na próxima encarnação ele vai encontrar essas regras, porque aí então ele estará encarnado como mulher. Então ele vai colher aquilo que ele semeou na vida anterior. Então essa questão da guerra dos sexos é uma bobagem, porque nós vamos viver todas as experiências, né, de ambos os lados. Aí tem também riqueza e pobreza, né? Amor e egoísmo. São comparações, né? O espírito ele precisa dessas comparações. Um exemplo simples também, a riqueza e pobreza. Né? Então, quando a gente pensa no espírito vivendo ora na riqueza, ora na pobreza, são provas. São provas que testam o espírito, e não quer dizer que uma é melhor ou mais difícil que a outra. Muitas vezes a prova da riqueza é muito mais complicada espiritualmente do que a da pobreza. Porque a riqueza traz situações onde o espírito fica seduzido. E aí então ele esquece que ele é um ser espiritual vivendo intensamente na matéria. Né? E aí sim, eu estou falando aqui, nesse caso, é onde a pessoa se perde, né? É bom lembrar que a matéria é sempre útil, a riqueza deve vir, não há problema com relação a isso, depende da maneira como é usada, somente. Como é que eu uso essa riqueza em proveito pessoal, em termos espirituais, e para as pessoas que estão à minha volta? Então você pode ser um bom empresário, que tem, então, uma empresa que gera emprego e você remunera adequadamente todos os seus funcionários e o trata como pessoas dignas. Então, Deus colocou sobre você uma quantidade de riqueza de forma que você possa auxiliar a muitas pessoas e a sociedade. Ok? E a outra coisa, por exemplo, para a gente entender um pouco isso também, vamos imaginar que esse empresário tem um filho. O empresário suou, trabalhou para construir aquela riqueza. O filho vai herdar tudo isso. O pai sábio, sabendo que o filho não vai saber valorizar a riqueza se ele não conhecer a falta, ele vai então colocar esse filho naqueles degraus mais baixos da empresa, muitas vezes, para fazer serviços
mais simples e menores, para ele sentir as dificuldades que todos têm dentro da empresa, e ele vai crescendo e conhecendo cada departamento. E aí sim, lá em cima, ele poderá ser um bom presidente, porque ele conhece, ele viveu, né? Quando muitas vezes, se a gente colocar, e aí depende um pouco também da maturidade do espírito, né? Colocar diretamente na presidência, sem ter essa vivência, poderão surgir muitas decisões erradas e até mesmo a perda de todo o patrimônio construído pelo pai. Então, isso acontece bastante. Ok? Bom, e aí a questão do ser ou não ser, isso é existir e não existir. Essa é a grande dualidade, né? Por exemplo, a maioria de nós vive a vida como se a gente fosse viver eternamente aqui, encarnado. Nós fazemos planos, não pensamos que isso um dia vai acabar. Projetamos como se a vida fosse infinita na Terra, encarnada. Aí chega esse coronavírus, por exemplo, que ele para tudo. E aí nos traz o questionamento de que a vida pode ter fim. Qualquer momento. Então, que existe, aí você entra na reflexão que existe a possibilidade de não existir. O que vai acontecer com muitos, eu acredito, muitos que refletem, que após a crise, vão valorizar mais o existir. Porque, de repente, se confrontaram com a ideia de não existir. Então, esse pode ser um dos aprendizados que essa crise pode estar nos trazendo, né? Os inúmeros aprendizados que a gente pode obter. A gente vê aí uma sociedade que era muito voltada para os prazeres, né? A fuga pelos vários tipos de... a fuga através do álcool, a fuga através do fumo, ansiolíticos e outras coisas mais. Quando chega num episódio desse, não tem acesso. E aí, então, há o sofrimento pela falta de tudo isso, e aí começa, então, o processo de reflexão. Quer dizer, como era o meu modo de existir? E a partir de agora, qual será o meu novo modo de existir? Essa é uma pergunta que todos nós estamos fazendo, né? Então, a compreensão de que a morte, e quando nós pensamos em termos espíritas, não há morte, o que há é o desencarne, uma passagem, mas que, encarnado, o espírito, isso que ele chama de morte, dá uma maior positividade à existência. É muito comum as pessoas que passam por uma experiência de quase morte, elas voltarem transformadas, renovam seus valores, modificam seus objetivos de vida, pois diante da possibilidade de ir, passam a visualizar a vida de uma outra forma, imprimindo outro sentido de vida. Então a gente vê aí que a morte tem a sua relevância na dualidade da existência. Ela confere o aspecto positivo, e a gente só sente o aspecto positivo na falta dele. Então, quando há o não existir, valoriza-se o existir. Vamos então para o próximo slide. Então, eu vou fazer a leitura para vocês aí, né? Ser ou não ser, a questão. Por mais que evitássemos fazer essa reflexão, ela se impõe pela força das coisas. A compreensão da finitude atual da existência, que a qualquer momento podemos não ser, é necessária para a nossa evolução espiritual. E a principal questão é de como nos relacionamos com a compreensão da nossa mortalidade ou impermanência. A impermanência é um conceito oriental, onde aparece a questão da impermanência e a permanência. O que na doutrina espírita nós falamos em transitoriedade
que a vida material, o impermanente, é transitório. E o que é permanente, no caso do espírito, então ele não é transitório, é permanente. Ok? No último parágrafo, o confronto com a nossa impermanência na materialidade reforça a importância do existir. Da dádiva que é a vida, é o que torna a existência um bem de maior valor, como a crise está nos ensinando. Então, é só mais um reforço escrito daquilo que eu comentei com vocês. E eu acho que isso é importante a gente trazer agora, né? A gente não precisa aprender só pela dor. Podemos aprender pela observação, né? Pelos conceitos, pelo estudo, pela meditação elevada. Então, acho que pela meditação elevada, a gente vai ter um entendimento maior dessa questão da materialidade, que reforça a importância do existir. Jesus, ele falou bastante disso, né? Conforme eu comentei com vocês. Jesus, ele privilegiava a parte espiritual do ser. Nunca condenou a parte material. Mas, então, numa hierarquia de valores, nós devemos ter o espírito acima da matéria. E a matéria deve ser a ferramenta útil para o espírito, para a evolução do espírito. É preciso a gente ter esse entendimento. Um exemplo que eu dou com relação a isso é a questão de uma casa. Eu posso ter uma casa belíssima para ser aquela casa onde ali eu vou externar, né, o meu orgulho. Muitas vezes eu quero que ela seja a melhor da rua. Eu quero que ela seja vista por todos. Eu quero que essa casa simbolize o meu status. Agora, outra coisa é você ter a casa e considerar ela um lar. Um espaço bacana, onde eu recebo as pessoas que eu gosto. Onde eu cuido dos meus familiares, onde ela é um abrigo. Então, nós vemos que a casa aí é neutra. O que muda é o ponto de vista. E num caso, a pessoa coloca a matéria acima do espírito. E no outro, ela entende que a matéria edifica valores do espírito. E é isso, então, que a gente deve buscar em todas as coisas. Podemos possuir e ter. Não há problema. Mas qual é o direcionamento que eu estou dando para o meu ter? Ele converge para o ser? Se converge para o ser, perfeito. Ok? Então, vamos para o próximo slide. Aqui diz assim que, enquanto os espíritos na imortalidade, enquanto nós, espíritos, na imortalidade, não temos esta consciência, por esta razão, a necessidade da encarnação, entre outros fatores, que promove o progresso espiritual. É necessário que sejamos peregrinos neste mundo, nos apegamos a ele de todas as formas, e a consciência da impermanência e transitoriedade da vida material nos impele ao desapego. Podemos ser curados de uma doença mortal, mas não de nossa mortalidade. Então, nós, enquanto espíritos, e quando o Livro dos Espíritos coloca que o mundo primordial é o mundo espiritual, e está lá no Livro dos Espíritos dizendo que até mesmo os mundos materiais poderiam não existir, mas eles existem porque Deus entendeu assim necessário para que pudesse acelerar o progresso evolutivo dos espíritos. Então, o mundo material é uma condição criada por Deus, que tenta trazer experiências dos quais lá em espírito nós não temos. Então, quando a gente fala em vir para o mundo da matéria, a gente já vai pensar nas sensações. Nas sensações que a matéria traz para o espírito. E todas as sensações são fatores de progresso. E quando a gente pensa em sensações, são sensações prazerosas e dolorosas. Todas as duas trazem progresso.
Prazerosas o quê? O afeto. São sensações, né? O amor, até mesmo a comida, que é prazerosa, a arte, inúmeras coisas. E dolorosas. E nós temos, assim, um atavismo psicológico tão grande que mesmo a vida dando prazeres e dores, buscando, através dessa dualidade, o aperfeiçoamento do espírito, nós lembramos muito mais das dores. Nos esquecemos dos prazeres que a vida traz. Então, por exemplo, agora que a gente está passando por essa crise, a gente foca no que perdemos. E muitas vezes não conseguimos olhar o que estamos ganhando. Porque somos apegados ao lado negativo, sempre. É um atavismo psicológico. Então é preciso a gente quebrar isso. Existe um exercício que eu recomendo, que é excelente para isso, que é o exercício da gratidão ao final do dia. Porque o que acontece conosco? Nós começamos um dia bem, saímos de casa, vamos para o trabalho, para algum lugar. Está tudo correndo bem. Já na volta desse lugar eu tenho um problema, furo o pneu do carro, ou até mesmo há uma batida. Aquilo se sobrepõe sobre todas as experiências positivas do dia. E eu vou levar, às vezes, 1, 2, 3 dias para digerir aquilo. Porque estamos valorizando demasiadamente o aspecto negativo. Então, nesse caso, a gente, quando estiver irritado assim, vamos sentar, fazer uma oração e procurar olhar ao longo do dia e ter gratidão por tudo aquilo de bom que aconteceu. E tem uma coisa de boa que a gente não tem gratidão muitas vezes, simples, que é o acordar. Quando você acorda, abre os olhos e está aqui neste mundo, você já é um momento de gratidão. Porque existe a possibilidade de não acordar. Não é? Então sejamos gratos ao acordar, ao receber o abraço de um familiar, ao termos uma casa onde nós temos condições de nos arrumar, cuidar da nossa higiene, sair de casa e vislumbrar um jardim, uma paisagem que a gente gosta de olhar ao longo do caminho. São todas expressões de gratidão que a gente pode encontrar. Para a gente superar esse atavismo psicológico que a gente tem de só valorizar aquilo que é ruim. Ok? Então isso é muito importante. O espírito ele vem aqui para a encarnação. Prazeres e dores são essas ferramentas de aprendizado. E nós somos muito apegados, né? O apego é uma condição do espírito. No nosso nível evolutivo, Jesus ele veio aqui entre nós e ele não tinha o apego que nós temos, porque ele já é um espírito de uma outra envergadura. Agora nós aqui somos espíritos ainda muito ligados à matéria, à densidade desse plano de existência. Então a gente se apega com grande paixão. E se a vida terrena fosse eterna, a gente, mesmo sofrendo dores aqui, a gente não gostaria de partir por causa desse apego. Então, quando a gente faz essa reflexão, a gente vai entender que é necessário que a Terra não seja, porque nós somos espíritos, nós estamos aqui de passagem. Então, ela não pode ser de todo agradável ainda, porque nós somos muito apegados. Né? Temos uma paixão. As coisas se mudam, se transformam. Né? Quando a gente está na paixão, ela é intensa. Depois a paixão amaina. E aí exige do espírito uma ressignificação dos seus valores. É o que acontece na velhice.
Durante a vida, a paixão, na velhice, a gente vai ressignificando a nossa existência. Ok? E aí, essa frase emblemática aí no último parágrafo, né? Podemos ser curados de uma doença mortal, mas não de nossa mortalidade. Eu completaria o seguinte: sim, mas também não perdemos a nossa imortalidade. Né? A mortalidade é da matéria. O espírito é imortal. O próximo slide. Então, nós temos aí imortalidade do espírito. Nós temos aí Casimiro de Brito. Casimiro de Brito diz assim, né, um poeta em português: apenas a consciência da mortalidade pode conduzir à convivência da imortalidade. A aceitação desprendida do trânsito na matéria. Então, aí ele fala do desprendimento, desapego, que é aquilo que na doutrina espírita nós estamos sempre pontuando. A necessidade de caminharmos nesse mundo sem ser deste mundo. Para que o apego não nos aprisione. Então, belas palavras aí do Casimiro de Brito. O outro é Dostoiévski. Dostoiévski diz assim, ó: há na Terra uma única ideia superior, a da imortalidade da alma humana. Pois todas as outras ideias superiores de que o homem pode viver nascem somente dessa ideia. Então veja que Dostoiévski reconhece que todo o esforço da humanidade ele vem dessa questão de uma ideia superior, de que aquilo que nós, essas ideias que nós buscamos, é um farol, o ideal. Jesus, por exemplo, é o caso desse farol. Ele é uma grande luz que se coloca à nossa frente, nos dando a esperança da imortalidade através da sua ressurreição, onde ele deu a prova do Espírito, né? E com os valores éticos e morais. Porque quando a gente pensa nessa imortalidade do Espírito, o Espírito é a imagem e semelhança de Deus. E Deus é considerado o sumo bem, o bem maior. Então, nós caminhamos para esse bem maior. Então, todas as ideias no mundo que caminham para o bem, para o amor, para a compreensão, para a tolerância, para valores éticos, todas elas convergem de um ideal superior, que é o ideal divino, que está gravado em nossa consciência, de cada um. Porque muitas vezes nós fazemos coisas erradas, e nós sabemos que estamos fazendo errado. A consciência acusa. Então aí é o caso da gente, a nossa consciência acusar, fazer o esforço para que isso não volte a acontecer, porque na medida em que volta a acontecer, a gente endurece o nosso espírito. A gente cauteriza a nossa consciência para não ficar se sentindo culpado. Aí aquele erro vira um hábito, porque eu estou cauterizado na minha consciência. Ok? Então aí diz o texto embaixo, né, o parágrafo, e a resposta para isso é a consciência da imortalidade do espírito. Este sim deve ser o principal valor, que devemos buscar a sua compreensão. E até lá ficamos temerosos com o joguete das forças da matéria, forças materiais, né, que nos envolvem. Então, na hierarquia de valores da Terra, a matéria é aquela que nos provoca para um lado e para outro o tempo todo, e nós não podemos, enquanto espírito, ficar ao sabor dela. Né? Então, a gente deve ter domínio sobre as questões materiais o tanto quanto possível. O tanto quanto possível. Não que nós vamos conseguir ter um domínio. Mas até mesmo aquilo que a matéria muda a nossa vida, muda rumos, como nós estamos vivendo agora, que a gente pense primeiro no espírito. Né?
no sentido de, dado as limitações materiais que eu tenho agora, o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso fazer de melhor? Muitas vezes eu estou em casa agora, bastante tempo em casa. Tem muita gente reclamando de ficar em casa. E é interessante que o ser humano é assim. Quando ele está trabalhando, ele reclama de não estar em casa. E quando ele está em casa, ele reclama de estar trabalhando, né? Ao contrário, de não estar trabalhando. Então aí é um problema já do espírito. Se nós estamos em casa, vamos procurar transformar os momentos da nossa casa dentro do nosso melhor, que a gente possa, até dentro de casa, fazer coisas, que a gente possa aprender a fazer coisas que a gente não fazia. Que a gente possa conviver de uma forma diferente com os nossos familiares, já que não tínhamos tempo para isso. Fica aí o convite para tirar esse aprendizado espiritual desse momento em que a gente passa. Ok? O próximo slide. Então, nós vimos aqui a questão da morte, a dualidade, a questão da imortalidade, os valores do espírito. E agora nós vamos falar sobre perturbação espiritual após a morte. Por que eu trouxe esse conteúdo? Porque agora, em tempos do coronavírus, nós estamos vendo pessoas falecerem, desencarnarem. E muitas vezes vão desencarnar pessoas próximas de nós. Até mesmo em nossos lares. Então é muito comum, quando há esse tipo de coisa, a pergunta para os espíritas: mas o que acontece? Como é que ele está? Eu já recebi essa pergunta várias vezes. Então é bom a gente ter o conhecimento espírita, do estado do espírito, para que a gente possa auxiliar a pessoa. Demonstrar para ela que há permanência do espírito no mundo espiritual, que ele lá vai ter socorro, amparo, que as nossas vibrações, pensamentos e sentimentos auxiliam o espírito, desde que não haja mágoa, revolta ou desespero. Né? Mas vamos ler o que Allan Kardec falou sobre isso, né? O mestre Allan Kardec. Ele diz assim, ó, que por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso, o espírito está confuso. E de algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesmo. Está confuso e precisa de tempo para entender sua nova situação. Ele se acha, então, aturdido, no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam, pouco a pouco, na medida em que se apaga a influência da matéria, que ele acaba de abandonar, e à medida que se dissipa a espécie de névoa que lhe obscurece os pensamentos. Próximo slide. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos, e principalmente com o gênero de morte. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não pertence mais ao número dos vivos, quer dizer, que não está mais encarnado. Esse fenômeno se explica facilmente porque, surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Ele considera ainda a morte como sinônimo de destruição e de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de ver-se com um corpo semelhante na forma ao precedente. Um corpo lá no mundo espiritual semelhante ao corpo físico. Mas cuja natureza desse novo corpo ela é fluídica, etérea, ao qual ele ainda não teve tempo de estudar. Ele julga sólido e compacto como o primeiro. E quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem,
que se conserva calmo, semelhante em tudo a quem acompanha as fases de um tranquilo despertar. Ok? Então, aí as explicações de Kardec. Nós vimos aí que o espírito entra no estado de perturbação, ele aos poucos vai recobrando aquilo, as suas memórias, e ele começa então a compreender que ele ainda tem um corpo, nós aí entendemos que é o perispírito. Esse corpo perispiritual, ele reflete as condições psicológicas das quais o espírito se encontra, em função daquilo que ele viveu ao longo da vida. E essa perturbação, para quem é de bem, ela é agradável, porque quando fazemos o feedback da nossa existência, vamos ter boas lembranças, vamos ter bons pensamentos. Quem não viu aquela experiência de quase morte, onde o famoso túnel, né, que surge, e ao atravessar esse túnel, a pessoa revê todos os quadros da sua existência, e na outra ponta do túnel, ela vai encontrar um lugar agradável ou tormentoso, de acordo com aquilo que ela viveu em vida. Então, aí já existe para o espírito uma objetividade do bem, que busca o bem-estar do espírito e seu crescimento espiritual. Vamos então aqui para o próximo slide. Então, como devemos amparar os mortos? Já entendemos a situação em que eles se encontram. Então, agora, nós temos no mundo espiritual muitas pessoas que partiram, muitos recebendo socorro espiritual, através de espíritos socorristas, outros ainda perdidos, que não conseguem enxergar esse socorro, porque a vibração deles é muito baixa, e às vezes não conseguem. Alguns conseguem estabelecer o contato porque iniciam a oração. Então, por isso a oração é importante, principalmente no mundo espiritual. Nós vamos abrir luz, encontrar os bons espíritos através das rogativas das nossas orações, enquanto muitos estão perdidos. Né? E a gente agora, então, aqui que estamos encarnados, nós vamos pensar naqueles que partiram. Sabemos que eles podem estar passando por uma ou outra situação. Então, como que a gente faz uma prece, né, para amparar os mortos? Olha só, item 1. A prece é uma espécie de comunicação mental com aquele a quem ou por quem oramos. Nesta comunicação, não transmitimos apenas palavras, mas, sobretudo, sentimentos e pensamentos que, se forem positivos, têm o poder de aliviar e ajudar. Deste modo, a prece é uma forma de relação com os mortos. A prece pode ser uma forma de ajudar a melhoria das condições do espírito, se ele não estiver bem. A prece pode ser também um pedido de ajuda a um espírito que esteja em condições de ajudar. Então, a prece aí, ela entra como essa comunicação mental que atravessa os dois planos de existência. O plano material e espiritual, dado a natureza do pensamento. A natureza do pensamento faz com que ele exista aqui e lá. Então, ele é esse que faz o intercâmbio, é a ponte. Se nós sabemos que podemos ter familiares, amigos, pessoas conhecidas, e podem estar precisando, então a gente vai mentalizar, orar por elas, pedir. Então, não só com palavras, mas principalmente sentimento. E a palavra, o pensamento, ele é uma direção apontada. A palavra, ok? E o pensamento é a direção. Agora, o sentimento é a força que impulsiona o pensamento naquela direção. Então, quanto mais ligação afetiva temos com alguém, melhor vai ser a nossa oração, pois ela vai chegar mais rápido, pela força dos nossos sentimentos. A vibração, os fluidos envolverão o espírito no mundo espiritual. Então, por isso que a gente recomenda para aqueles que perderam parentes queridos, não ficarem na lamentação, nem no desespero.
porque isso afeta o espírito no mundo espiritual. Devemos lembrar daquele que se foi da melhor forma possível, lembrando os aspectos bons que vivemos juntos aqui nesta vida. E isso sim vai auxiliá-lo e ajudá-lo. Ok? Então vamos para o próximo slide. O item 4. A prece, embora seja uma ligação entre espíritos encarnados e desencarnados, tem o efeito positivo desejado se ela se eleva à divindade, pois Deus é amor e que está por trás de todas as nossas relações afetivas entre os dois mundos. Então aí nós temos a prece, ela entra naquela questão da fé divina. Essa é uma discussão também que se tem e está respondida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da fé humana e da fé divina. A fé humana poderíamos classificar como uma força da vontade, o desejo de vencer. Agora, a fé divina é aquela que nos liga a Deus, aos espíritos superiores. Então, a gente deposita nossas conquistas com o apoio espiritual divino. E aí, então, é um reconhecimento de que tudo que fazemos, nós dependemos da graça divina. É por isso que se fala assim, que nós, toda vez que nós formos comer, agradeçamos a Deus, porque aquele alimento é uma dádiva divina que está na nossa frente. Então, essa ligação superior é muito importante. Essa ligação superior ela pode ser obtida também no contato com a natureza, pois a natureza, a criação, é a expressão de Deus mais próxima de nós. Então, quando eu consigo fazer essa ligação em meio a uma paisagem bonita, quer seja no campo, na praia, onde quer que eu esteja, eu estou tendo aí um contato com o divino através da criação. E esse sentimento ele é mais aguçado nas pessoas que se espiritualizam, pois elas conseguem sentir a presença divina na natureza. Então vamos lá para o item 5. A prece do próprio falecido, do próprio adoentado, na hora da morte, ou a que for feita em sua intenção, pode ajudá-lo a enfrentar a passagem com mais serenidade e atravessá-la com maior consciência de si. Ok? Então, a importância, por exemplo, no momento da morte, e aí no coronavírus a gente está tendo esse problema, né? As pessoas que estão ali nos últimos momentos em função do coronavírus não podem estar do lado dos familiares. Então, eu vi uma notícia que eu achei bastante interessante, que estão fazendo um contato pelo menos virtual, para que a pessoa tenha os seus últimos momentos um contato com a família, mesmo que virtual. E isso não só auxilia aquela pessoa que está ali doente, pela morte, mas também os médicos, porque é pelo efeito desse contato humano entre as pessoas e que a esperança nasce, o amor nasce, isso toca os médicos e dá mais força para eles continuarem na batalha que eles estão tendo em cada hospital. Se a gente for pensar na situação do médico hoje, do enfermeiro, de todo mundo da medicina, eles são os batalhadores na linha de frente, expondo as suas vidas para salvar outras. E o mínimo que a gente pode fazer aí é colaborar com eles. Ok? E é assim que eu penso. Eles estão lá, longe da família, distante dos seus afazeres, de viver a própria vida, colocando sua vida em risco para salvar pessoas. Vamos orar por eles, sempre. Essa homenagem que fazemos aos médicos é muito importante. E vamos pensar que cada médico desse, cada enfermeiro desse, é um Bezerra de Menezes. Né? É um Bezerra de Menezes que está aí espalhado. São pequenos Bezerras de Menezes em todos os lugares, coordenado pelo mestre Bezerra de Menezes no mundo espiritual, para auxiliar todos que passam por provações. Então, aí vamos para o próximo slide. 6.
A oração não pode ser um ato mecânico. Para ter sentido, a oração deve ser feita profundamente, com sentimento. Desculpe aí o erro da grafia, é com sentimento. E vivenciando aquilo que se fala, a razão da direção. Os sentimentos dão a força que impulsiona as nossas orações em direção àqueles que amamos e já partiram. Isso eu comentei aqui com vocês. O pensamento é uma direção e é o sentimento que dá força, né, que faz com que chegue, impulsiona nossas orações. O item 7. Quanto mais a oração é espiritualizada, quanto mais ela é pura de sentimento e de pensamentos puros, mais eficaz e verdadeira, mais profunda e legítima é a ligação com Deus. Bom, eu penso que está no tempo, não sei como é que está o encerramento aqui, eu acho até que estourei o tempo. Pode seguir? Ok. Eu acho muito bonita essa passagem aqui que está na Bíblia, que coloca assim, lá em Eclesiastes, o que acontece no momento da morte. Eu vou ler porque ela é bonita e simbólica, figurada, mas muito interessante. Lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 2 ao 7. Diz assim: antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, joelhos, e se encurvarem os homens fortes, que são os ombros, e cessarem os moedores, dentes, por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, que são os olhos, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, que é a audição, e se levantar a voz das aves, que é a insônia, e todas as filhas da música se abaterem, que seria a voz, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, ansiedade e medo, e florescer a amendoeira, que são os cabelos brancos, e o gafanhoto for um peso, que é a perda do desejo sexual, e perecer o apetite, é porque o homem se vai à sua casa eterna, retorna à morada espiritual. E aí então os pranteadores andarão rodeando pela praça, que significaria tristeza e luto das pessoas. Então, assim, na Bíblia vocês vão encontrar esse texto sem esses parênteses que eu abri. Eu fiz aí uma busca no significado de cada coisa. Então, guardas da casa significa joelhos, homens fortes são ombros, moedores são dentes, né? As janelas, que a gente sabe que as janelas da alma são os olhos, ou quando o ruído abaixa é porque perdemos a audição, a insônia que vem com a idade, e por aí vai, né? Ansiedade, medo. Então, é toda uma descrição do Eclesiastes desse processo, né, do momento da morte, segundo está na Bíblia. Fica aí mais para a curiosidade de vocês, faça a pesquisa aí, dá uma olhada lá no Eclesiastes, lê o texto até sem esses parênteses aí que eu coloquei, ele soa de uma forma bem poética, ok? O próximo slide, então. Aí ele fala de uma coisa que na doutrina espírita, no final do texto, a gente fala muito, que é o romper o cordão de prata. Então, é o momento onde é o rompimento do cordão de prata, que é a ligação do corpo com o espírito. E se quebre o copo de ouro, que é o coração. Se despedace o cântaro junto à fonte, que é a separação do espírito do corpo. Então, o cântaro é essa vasilha que está preenchida pela água que vem da fonte. Então, há a separação quando o cântaro se quebra, o corpo fica, o espírito continua. E se quebre a roda junto ao poço, que é a roda da existência na matéria, se finda. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. O que é matéria retorna para a matéria, o espírito volta para o mundo espiritual. Bom, aí a morte e a ressurreição de Jesus é a grande prova da imortalidade.
Tanto é que Paulo, o apóstolo, na primeira carta ao Coríntios, vocês podem ver o texto aí, ele diz assim, ó, mas agora Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem, quer dizer, o primeiro daqueles que dormem, o primeiro a ser ressuscitado. Esse dormem aí, gente, somos nós. Os que dormem e têm um sentido oculto no Evangelho, que é o espírito encarcerado na matéria, ele está numa espécie de sono do espírito. Então, nós estamos aqui numa espécie de sono do espírito. Então, Jesus é o primeiro que vai dar essa prova da imortalidade, e é o primeiro, então, que ressurge dentre aqueles que dormem, que somos nós. O sono do espírito, né? Jesus foi indagado sobre uma prova. Chegaram para Jesus e perguntaram, mestre, queremos acreditar em você. Nos dê uma prova. E então Jesus diz o seguinte, Jesus diz assim, quando eles questionam, né, queremos ver algum sinal. Aí o versículo 39, mas ele lhes respondeu e disse, uma geração má e adúltera me pede um sinal, porém não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Está lá em Mateus capítulo 12, versículo 38 e 40. Então, quando indagado sobre uma prova, e é normalmente o que se pede na sociedade de hoje, nos dê uma prova. Jesus fala assim, eu vou dar uma prova. Vou ficar 3 dias no seio da terra e vou ressurgir. Agora, quando a gente pensa nisso, Jesus não dá para vir a cada geração, a cada encarnação, dando essa prova. Ele deu, ficou registrada, está nos evangelhos, na literatura cristã, e aí sim, para nós que no tempo, nós temos então que fazer o exercício da fé, e até mesmo do estudo, para meditar as palavras do Novo Testamento, da passagem de Jesus, tudo que ele fez, até coroar na ressurreição. Nós pensamos muito Jesus na cruz, mas esquecemos que o objetivo da cruz é alcançar a ressurreição. Jesus falou que ele era como um grão de trigo, que seria depositado na terra, porque era necessário, porque somente assim ele daria muitos frutos. Então, ele deixa claro que ele precisava morrer, morrendo, a sua mensagem ganharia em amplitude e alcançaria os dias de hoje e mais além. Ok? Então, valorizemos a ressurreição de Cristo. Eu entendo que é um avanço no nosso entendimento, entender que a figura da cruz é apenas mais um quadro da passagem para o grande final, que é a ressurreição. O que Jesus fazia quando estava os 3 dias no seio da terra? Jesus ressuscita. Olha só o que diz o Novo Testamento. É uma passagem, às vezes, que não é muito comentada, mas ela deixa claro como é que Jesus ressurge. Olha só. No Novo Testamento da Bíblia, encontramos relatos de que Jesus Cristo ressuscitou entre os mortos. Está lá em Atos, Romanos, Coríntios, nas cartas, né? E que antes da sua ressurreição, e aí a ressurreição final, onde ele apareceu a todos, ele no seio da terra foi à mansão dos mortos, ou Hades. A mansão dos mortos, ou o Hades. Lá então Cristo, aquele que sofreu pelos pecados, olha aí no versículo 18, né? O justo pelos injustos, para conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, então o que morreu foi o corpo, é a única morte que houve, mas vivificado pelo Espírito. Então Jesus ressurge em espírito no mundo espiritual, no mundo dos mortos, na mansão dos Hades, no qual ele vai até eles e prega. Pois aqui diz o seguinte, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão.
Isso está lá na carta de Pedro, versículo 3, 18 e 19. Aí a gente pode se perguntar, mas como é que Pedro sabe disso? Como é que Pedro tinha essa informação de que Jesus, que se passou com Jesus 3 dias no seio da terra, indo à mansão dos mortos e pregando para os espíritos que lá estavam? Com certeza, Pedro, a gente sabe, ele é o maior médium do cristianismo. Paulo era eloquente, era um grande sábio, mas a mediunidade de Pedro era espantosa. E Jesus falou muito sobre a mediunidade de Pedro, que ela seria uma pedra da qual ele edificaria a sua assembleia. Então, Pedro vai ter por revelação mediúnica a informação de que Jesus pregou a espíritos em prisão. Estavam lá presos, aguardando. Aí é outra reflexão que a gente faz. Jesus, então, ressurge em espírito. Em espírito, ele vai pregar para espíritos. E se ele está indo pregar para espíritos, é porque eles são passíveis de conversão. Porque ninguém prega para alguém que já está destinado ou ao céu ou ao inferno, porque já está destinado. Se então a pregação acontece, é porque ainda há possibilidade de conversão, e está se dando a esses espíritos essa chance. Então, na visão espírita, a gente entende que Jesus prega a esses espíritos, passa a palavra do Evangelho, e a partir desse momento, aqueles espíritos que estão arrependidos vão vir para uma nova vida, já tendo então uma aceitação maior do Evangelho de Jesus. Porque receberam esse ensinamento no mundo espiritual. Ok? Vou passar então para o próximo slide, encerrando. Então é preciso que, diante da mortalidade, nós tenhamos convicção da imortalidade. Mas a imortalidade é a imortalidade do espírito. É por isso que Jesus falou: a carne para nada aproveita. O espírito é que é vida. E vida abundante. Em espírito. Existe, então, uma realidade espiritual que vai muito além dos nossos conhecimentos materiais. Está lá, à espera, que a gente encontre estados de existência melhor no mundo espiritual. Todos nós que estamos encarnados aqui hoje, na Terra, no mundo de prova e expiação, passando pelas coisas que estamos passando, é porque ainda necessitamos conquistar valores que nos premeiem a uma realidade melhor do que essa. Na literatura espírita, nós temos um exemplo disso, em Bezerra de Menezes, e para ele é dito que ele não precisava mais ficar na Terra, ele já tinha direito a moradas melhores, e ele não quis, porque ele sabia que ia entrar à Terra num período de transformação e que a ajuda dele aqui seria necessária. Então ele fica no plano espiritual, coordenando equipes de médicos para nos ajudar num momento como esse que nós estamos passando. Então essa convicção se faz necessária desse amparo divino, da existência do mundo espiritual e da imortalidade do espírito. E aí então, nesse quadro final, Cristo ressuscitou. Aleluia! E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Guardemos essas palavras em nosso coração. Agradeço a casa pela oportunidade dessa troca. Meu melhor abraço a todos. Fiquem com Deus. Isso. Eu gostaria de abrir, só fazer duas perguntas que foram colocadas. Uma delas ainda precisamos das sombras para enxergar e reconhecer a luz. E posso ler a segunda? Pode ler a segunda, a gente vai responder cada um. O desapego, a liberdade e ao distanciamento dos entes queridos que vivemos no momento é uma forma de doutrinação do espírito? E já te agradeço. Muito boa palestra. E muito obrigado mesmo. Parabéns. Obrigado, Zé Ricardo, você pela oportunidade.
Então, repete a primeira para mim, então, é a questão... Ainda que precisamos das sombras para enxergar e reconhecer a luz? Isso. Isso a gente viu naquele slide sobre a dualidade, né? Nós temos dificuldade de valorizar o bem, então a gente valoriza o bem na medida em que o mal, que é a ausência do bem, se instala próximo de nós. Infelizmente, nós somos assim. E quanto a essa questão de luz, e a gente vai pensar no ser humano, e há no momento, por exemplo, a gente encontra, sempre encontrou na história da humanidade, conceitos que colocam as pessoas que são de Deus e aquelas que não são de Deus. Aqueles que são da luz e aqueles que são das trevas. Essa é uma visão que, em filosofia, nós chamamos de visão maniqueísta de vida. O indivíduo maniqueísta, e essa expressão maniqueísmo, ela vem de Maniqueu. O Maniqueu, ele é um líder da antiguidade, aonde na sua doutrina ele pregava a oposição dos contrários entre o bem e o mal. E que bem e mal estavam em luta constante. E isso, durante a antiguidade, prevaleceu. Prevalece ainda, infelizmente, até os dias de hoje. Porque a verdade que nós estamos aprendendo na doutrina espírita é de que não há preto ou branco, ou luz ou trevas. O que existe em cada ser humano são tons de cinza. Porque em todos nós reside luz e trevas, em maior ou menor quantidade, um ou outro. E nesses tons de cinza que nós estamos, nós ora nos inclinamos para a luz, ora nos deixamos levar pela escuridão que há em nós. Isso demonstra ainda que nós não temos o equilíbrio completo, ainda no sentido de caminhar para a luz. Já que somos tons de cinza, compete a nós olhar a direção em que estamos caminhando. Então, no primeiro momento, é a humildade para reconhecer de que todos nós, independente de quem seja na Terra, temos porções de luz e muito de trevas. E nós, humildade para reconhecer isso em nós. E num segundo momento, ao reconhecer as sombras que existem em nós, assumir essas sombras, trabalhar para que elas se transformem em luz. E aí o questionamento que eu faço para mim, todos nós devemos fazer: em que direção caminha o meu vetor, a minha seta da minha evolução? Para a luz ou para as trevas? Já que eu sou um tom de cinza. O meu tom de cinza é um tom de cinza claro ou um tom de cinza escuro? Para onde eu estou indo? E no momento de polaridade, como nós estamos nos encontrando agora, eu quero dar esse recado. Infelizmente, nós temos muitas pessoas sendo maniqueístas, sendo julgadoras do próximo, agindo com um maniqueísmo absurdo, que infelizmente não deveria ser o pensamento cristão. Jesus reconhecia a falha dos homens, mas em momento nenhum ele deixava de estender a sua mão para ajudá-los. Quer fosse quem seja, em que condição espiritual estivesse. Espero que vocês levem essa mensagem com vocês. Eu acho muito importante nesse momento de polaridade e extremismo que nós estamos vivendo. Zé Ricardo, a próxima pergunta. O desapego, a liberdade e ao distanciamento dos entes queridos que vivemos no momento é uma forma de doutrinação do espírito? Então, isso é... Porque assim, né, quando a gente pensa, nós estamos vivendo o outro lado da moeda, né? Se a gente for pensar antes da crise, nós estávamos em casa e era muito comum aquelas figuras que a gente encontra na internet, de ter 5 pessoas numa sala, todas num celular.
Quer dizer, estavam próximas fisicamente, porém distantes espiritualmente. E agora que a gente fica distante fisicamente, nós sentimos espiritualmente a ausência dessas pessoas. E aí então reside o aprendizado. Para aqueles que quiserem, porque depois dessa crise, que espero que possam valorizar ainda mais a presença das pessoas das quais eles amam, seus familiares, amigos e pessoas queridas. Nós estamos vivendo o reverso da moeda. E é sim um aprendizado espiritual, com certeza. Ok, Ricardo? Posso? Nada, Ricardo. Eu que agradeço também. Agradeço a todos aqui que estão comigo aqui, a casa pela oportunidade. E então que nós possamos aproveitar esse momento de reflexão elevada, onde a gente busca a convicção da imortalidade do espírito, para o enfrentamento da hora presente. Que a gente possa encontrar nas fontes superiores da vida, na espiritualidade, o amparo para o enfrentamento do momento. Que nós possamos, através daquilo que aprendemos, possamos colocar em nossas vidas, exemplificando em ações, aquilo que já aprendemos e compreendemos racionalmente. Pedimos o amparo aos bons espíritos, porque sabemos da nossa limitação, dificuldade, diante de um enfrentamento tão grande quanto nós estamos tendo neste momento. E ao fazer isso, nós reconhecemos a providência divina em todas as religiões, em todas as filosofias, voltada para todos os homens de bem, esperando em nós abertura espiritual, para que, sintonizado neles, tenhamos uma força extra para enfrentarmos os desafios. Agradecemos a casa que nos traz essa oportunidade de aprendizado. Agradecemos aos mentores espirituais que nos auxiliam e nos amparam neste momento. Agradecemos às fraternidades do espaço de luz, e principalmente aos espíritos socorristas que no mundo espiritual amparam inúmeros espíritos, aos médicos do espaço que estão auxiliando a medicina da Terra para nos auxiliar nessa luta. E, por fim, agradecemos a Mestre Jesus, que nos deu o Evangelho, esse roteiro de espiritualização do ser, vindo a este mundo por amor, subindo na cruz por amor, e ressuscitando para dar a prova da imortalidade para toda a humanidade, apresentando um reino de Deus, dizendo que as lágrimas deste mundo serão compensadas no reino de Deus, na pátria espiritual, ao qual todos nós devemos nos esforçar para merecer essa dádiva divina. Possamos encerrar esse encontro desta noite, sairmos daqui melhores do que entramos, e que possamos retornar num próximo encontro, ainda envolvidos por todos os bons fluidos que daqui nós, nessa egrégora, conquistamos nesta noite. Que assim seja, graças a Deus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma
alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós.